O som das taças tilintando se misturava às risadas exageradas. Luzes quentes, decoração minimalista, garçons discretos servindo espumante francês em bandejas de prata. No centro da cena, Luana, uma executiva negra de 38 anos, caminhava com elegância. Vestido vermelho de alfaiataria, cabelo em coque alto, brincos discretos, postura firme. Era a única negra na festa. A celebração acontecia num casarão em La Moraleja, bairro nobre de Madrid. O evento reunia os herdeiros da família Montero, um império bilionário do setor de energia, e executivos da multinacional brasileira, onde Luana era diretora jurídica. Ela havia conduzido pessoalmente as negociações finais de um acordo de fusão estimado em 10 bilhões de dólares. Estava ali como convidada de honra, mas nem todos sabiam disso. No momento em que ela se aproximou da varanda principal, ouviu o comentário. 3 jovens brancos, filhos dos Montero, falavam baixo, mas não baixo o suficiente. Olha isso, parece até que deixaram a babá brincar de executiva hoje. Risadas abafadas. Uma das mulheres acrescentou, será que ela veio para servir ou para ser servida? Luana parou. A taça congelou a centímetros dos lábios. Os olhos não piscaram. Um silêncio interno caiu, mesmo com a música de fundo ainda tocando. Ela não respondeu. Não naquele momento. Só observou. Cada detalhe, cada rosto. Naquela noite ela não terminou o champanhe. Não discursou. Não posou para fotos. Foi embora antes do jantar principal. Na manhã seguinte, enviou um e-mail de 2 linhas para o CEO da sua empresa. A fusão com o Grupo Montero está cancelada. Motivo em anexo. E anexou um áudio. Curto. Nítido. 3 vozes rindo. 3 sobrenomes poderosos expondo o que realmente pensavam. O impacto foi imediato. As ações da empresa espanhola despencaram. Os advogados tentaram reverter a decisão. O pai dos rapazes pediu desculpas publicamente, mas Luana não recuou, porque o que estava em jogo era maior que um contrato. Essa história não é sobre perdas bilionárias, é sobre limite, sobre respeito, sobre quem decide não aceitar ser humilhado, mesmo quando o mundo diz para fingir que nada aconteceu. Inscreva-se para mais histórias que escancaram o racismo por trás dos sorrisos polidos. O telefone de Luana não parava de vibrar. Começou às 7h42 da manhã, com uma chamada do CEO da empresa no Brasil, Sr. Augusto Beltrão, que raramente ligava direto. Em seguida, vieram as mensagens da assessoria de imprensa, do Departamento de Fusões e Aquisições, da equipe jurídica espanhola, todos querendo entender o que estava acontecendo. Ela não respondeu a nenhum deles. Naquele momento, estava sentada sozinha no café da esquina da Calle Serrano, com um caderno preto sobre a mesa e uma xícara de café bem forte. O mesmo caderno onde anotava tudo o que os olhos viam e o que os ouvidos colhiam nos bastidores do poder. Seus dedos ainda tremiam, não de raiva, mas de foco, de quem sabe exatamente o que está fazendo. O garçom tentou puxar conversa. Senhorita, está bem? Ela apenas assentiu. Não precisava falar mais nada. Luana estava em Madrid havia 3 semanas finalizando os detalhes da fusão. Tinha visitado a sede dos Montero, jantado com os executivos, revisado cláusula por cláusula do contrato. Era minuciosa, respeitada por sua precisão e firmeza. Nenhum número, nenhum termo passava batido por ela. A festa da noite anterior era o símbolo do fechamento. Um gesto simbólico apenas. Tudo já estava pronto para ser assinado na semana seguinte. Os Montero seriam sócios majoritários, mas com cláusulas rígidas de compliance exigidas por Luana, que sabia das denúncias de corrupção veladas que cercavam o grupo na América Latina. Mesmo assim, ela decidira seguir, até ouvir aquelas frases. Na varanda do casarão, enquanto os jovens Montero riam, Luana ficou ali por mais 2 minutos, o suficiente para registrar mentalmente cada palavra, o tom, o desprezo, a naturalidade com que desumanizavam alguém que não se encaixava no padrão da elite deles. Foi nesse instante que ela sentiu uma certeza que não tinha espaço para dúvida. Ela não seria o rosto negro legitimando o racismo de uma família bilionária. Na manhã seguinte, o caos se espalhou como fogo em palha seca. O senhor Beltrão conseguiu falar com ela às 10h13. Luana, por favor, me diga que foi algum mal-entendido.
A gente está com tudo pronto, a imprensa vai anunciar na segunda-feira. Não foi mal entendido. E eu enviei os áudios. O senhor ouviu? Silêncio do outro lado. Ouvi. Mas eles são jovens. Foram infelizes. Isso não muda a solidez do acordo. Luana respirou fundo. Muda tudo. Se eles são capazes de falar aquilo num ambiente público, imagine como agem quando ninguém está ouvindo. O que foi dito não é um deslize. É um padrão de pensamento. Beltrão tentou insistir, usou palavras como estratégia, resultado, relevância global, mas nada comovia Luana. Eu não posso entregar anos da minha carreira para uma aliança com gente que me vê como serviçal. O senhor pode continuar o acordo com outro representante. Eu, pessoalmente, estou fora. Desligou. Sabia o que viria a seguir. Notas de repúdio corporativas, notas internas tentando conter danos, e talvez uma tentativa de jogar a responsabilidade sobre ela. E veio. Horas depois, circularam nos bastidores corporativos mensagens dizendo que Luana havia reagido de forma emocional, que não soube separar o pessoal do profissional, que colocou vaidade acima do interesse da empresa, mas ela estava pronta para isso também. Abriu o laptop, acessou pastas com denúncias internas sobre o Grupo Montero. Nada público, nada que servisse para manchetes, mas o suficiente para questionar o comprometimento ético da empresa espanhola. Subiu um dossiê completo no sistema interno de compliance e enviou para o Comitê de Ética da empresa no Brasil, com cópia para o Conselho Administrativo. Só escreveu. Acreditava que estávamos negociando com parceiros estratégicos, reavaliando. Às 14h, seu celular tocou novamente. Era Ana Rosa, uma jornalista brasileira que morava em Barcelona e com quem Luana tinha uma relação de confiança desde que atuaram juntas num projeto sobre racismo no mercado financeiro europeu. Lu, estão dizendo que você sabotou uma fusão histórica, que pirou por causa de um comentário de festa. Isso é verdade? Luana fechou os olhos por um segundo. Eles disseram que eu parecia uma babá, que talvez estivesse ali para servir. Isso é só o que foi gravado. Você quer cobrir essa história? Quero, mas quero do seu jeito, com profundidade, sem espetacularização. Então me encontre amanhã às 9h. Vou te dar os áudios, o contexto e os documentos. Vai mesmo sair na imprensa? Sim, eles se acostumaram a rir de nós nas sombras. Está na hora de mostrar quem são à luz. Naquela noite, os Montero tentaram se antecipar. Publicaram uma nota polida, dizendo que lamentavam profundamente qualquer mal-entendido e que não reconheciam nos comentários feitos por terceiros os valores do grupo empresarial. Não citaram nomes, nem o dela, mas quem estava nos bastidores sabia. No LinkedIn, sem mencionar diretamente o episódio, Luana publicou uma única frase: dignidade não é variável de contrato. A frase viralizou. Milhares de curtidas, centenas de comentários. Vários executivos negros e latinos escrevendo: obrigada por não se calar. No dia seguinte, a matéria de Ana Rosa saiu no El País Brasil com o título Executiva abandona fusão bilionária após sofrer racismo velado em Madrid. Trazia os áudios, os nomes dos filhos dos Montero, o trecho do contrato que previa cláusulas antidiscriminatórias exigidas por Luana e que os Montero agora tentavam ignorar. A reportagem foi reproduzida em diversos jornais na Espanha e no Brasil, e então tudo mudou. Investidores começaram a cobrar posicionamentos. Universidades suspenderam convites para membros da família Montero palestrarem em eventos acadêmicos. A ONG, que promovia diversidade no setor empresarial e que havia premiado o grupo meses antes, anunciou a retirada do selo. Os Montero tentaram recuar, oferecendo uma nova rodada de conversas com a presença de Luana e até sugerindo um pedido de desculpas formal. Ela recusou, mas não parou por aí. 3 dias depois, Luana foi convidada para participar de um painel sobre racismo corporativo no Instituto Cervantes, em Madrid. Foi aplaudida de pé ao contar, sem rodeios, como empresas lavam sua imagem usando a presença de pessoas negras como token, sem mudar a estrutura de poder. Nós não somos símbolo de inclusão, somos profissionais qualificados e não vamos continuar sorrindo em fotos de balanço anual enquanto nos ridicularizam no coquetel. A fala viralizou. Mais do que isso, foi transformada em manifesto,
por uma rede de executivos negros e latinos da Europa. Nasceu ali o movimento Presença Não é Aceitação, que passou a reunir denúncias de ambientes corporativos que praticavam racismo disfarçado de piada, de informalidade ou de tradição cultural. Luana, sem planejar, se tornava um símbolo, mas não o tipo que se cala por conveniência, o tipo que incomoda e, por isso, transforma. E a família Montero, em silêncio. Um dos filhos foi retirado do conselho executivo, outro deletou as redes sociais. A terceira, que havia feito o comentário sobre ser servida, postou um pedido de desculpas genérico que recebeu mais de 40.000 comentários, a maioria cobrando que ela se afastasse dos negócios. Luana, no entanto, seguiu seu caminho, sem revide público, sem brigar nas redes, apenas fazendo o que sempre soube fazer: trabalhar com excelência, agir com ética e não abaixar a cabeça para ninguém. Porque naquela festa não foram só 3 risadas. Foi a confirmação do que ela sempre soube, que em certos espaços ser negra ainda é tratado como uma afronta. Mas a diferença agora é que ela não está mais disposta a fingir que não ouviu. O dia estava nublado quando Luana chegou ao aeroporto de Barajas. Usava jeans escuros, uma camisa branca de botão dobrada até os cotovelos e uma mala de rodinhas preta. Nenhum segurança, nenhum assessor, nenhum fotógrafo. Só ela, anônima entre centenas de passageiros como sempre preferiu. Mas algo tinha mudado. Pela primeira vez em muitos anos, Luana não carregava o peso de representar sozinha um grupo inteiro de pessoas que raramente eram ouvidas. Ela agora sabia que não estava mais sozinha. Seu voo para São Paulo estava marcado para as 14 horas, mas ela chegou com horas de antecedência. Sentou perto do portão de embarque, abriu o notebook e começou a responder aos e-mails que se acumulavam desde que a história explodiu. Convites para palestras, entrevistas, propostas de parcerias e até uma oferta de cargo de diretoria em uma instituição financeira internacional com sede em Londres. Leu todos com atenção, mas respondeu apenas 2. O primeiro, de uma jovem estagiária negra de sua própria empresa, que escreveu: "Obrigada por não fazer a gente passar vergonha fingindo que não viu. Eu me senti representada de verdade." O segundo, de um executivo espanhol que ela respeitava muito, dizendo: "Você deu uma lição a todos nós. Que bom que ainda existe gente como você nos bastidores." Luana fechou o notebook e respirou fundo. Ali, no saguão do aeroporto, lembrou da primeira vez que foi chamada de arrogante por exigir ser chamada de Doutora Luana numa reunião, enquanto os colegas homens brancos eram tratados por seus títulos sem esforço. Lembrou de quando foi a única a ser revistada na saída de uma visita técnica numa refinaria no norte do Brasil. E de quando, anos antes, perguntaram se ela era namorada de alguém da diretoria, ao vê-la entrando numa sala de reunião com sua pasta de couro preta e postura ereta. Mas nenhuma daquelas violências havia sido tão clara, tão exposta, tão descarada quanto a da festa em Madrid. A diferença agora era que ela tinha respondido, e isso tinha mudado tudo. Seu voo decolou no horário. 7 horas depois, pousou no aeroporto de Guarulhos. No portão de desembarque, nenhuma equipe de imprensa. Apenas sua irmã, Carla, esperando com um sorriso aberto e olhos marejados. "Você não sabe o quanto a gente se orgulhou de você", disse Carla, segurando forte a mão dela. A mamãe teria chorado de ver isso. Luana sorriu com ternura. Sabia que era verdade. Sua mãe, falecida há 5 anos, tinha sido empregada doméstica durante décadas e sempre repetia: "Estude, filha. Você precisa entrar pela porta da frente." Luana entrou. Não só entrou, como recusou ficar quando a recepção veio com escárnio. No dia seguinte, voltou ao trabalho. Atravessou os corredores da sede da empresa em São Paulo com o mesmo andar calmo, olhos retos e expressão centrada. Mas algo havia mudado ali também. As pessoas a olhavam com mais respeito, algumas com vergonha, outras com admiração. Os corredores estavam cheios de olhares que ela sempre soube interpretar, mas pela primeira vez sentiu algo diferente. Medo. Medo de quem sabe que o silêncio não protege mais quem antes era invisível. No fim da manhã, foi chamada para uma reunião com o conselho de administração. A sala estava cheia. O presidente, 2 conselheiros, o diretor financeiro
e uma advogada da área de governança, todos brancos, todos com um semblante tenso. Luana, queremos entender melhor os desdobramentos da sua decisão. Começou o presidente com uma voz calculadamente neutra. Ela cruzou as pernas com elegância, apoiou o cotovelo na mesa e falou com firmeza. Eu já expliquei nos relatórios, mas posso repetir. O acordo com os Montero foi inviabilizado por falta de integridade ética e por violação de cláusulas que a própria empresa defende publicamente. Continuar a negociação, depois do que ouvi, seria endossar racismo institucional. E eu não vou fazer isso. O diretor financeiro pigarreou. Mas as repercussões são grandes. Houve desvalorização das ações, questionamentos da imprensa internacional. Estamos lidando com uma crise de imagem. Luana assentiu lentamente. Eu entendo. Mas a crise não começou comigo. Começou no momento em que 3 herdeiros de um grupo bilionário expuseram o que pensam de uma mulher negra que estava ali representando uma multinacional. Eu apenas reagi. Com dignidade. Houve silêncio. A advogada da governança olhou para ela e disse: Você sabe que isso pode afetar sua posição no comitê executivo? Luana sorriu, sem ironia. Eu sei, mas manter uma posição às custas da minha dignidade nunca fez parte dos meus planos. O presidente ajeitou a gravata. A verdade é que sua postura teve mais apoio do que esperávamos, inclusive da imprensa, de investidores minoritários e da comunidade jurídica. Você está sendo vista como exemplo de liderança ética. Isso muda muita coisa. Luana manteve o olhar firme. Que bom, porque eu não fiz isso por visibilidade. Eu fiz porque era o certo. A reunião terminou com um aviso. Seria aberta uma nova rodada de discussões sobre ética e diversidade na empresa. Ela não confiava que mudaria tudo de uma hora para outra, mas sabia que tinha plantado algo irreversível. Naquela mesma semana, foi convidada a abrir uma conferência nacional sobre equidade racial no setor corporativo, em Salvador. Subiu ao palco diante de uma plateia lotada, com mais de 500 profissionais negros de diversas áreas. Havia emoção no ar. Ela sentiu e falou: Por muito tempo, fomos ensinados a aguentar, a suportar calados, a não estragar o momento, a não parecer agressivos, a não ser radicais. E por muito tempo calamos. Mas não mais. Essa geração que está aqui hoje não veio pedir espaço. Veio ocupar com competência e exigir respeito. E quando o respeito faltar, não vamos sorrir para manter contrato. Vamos levantar, sair da mesa e mostrar que sem a nossa presença, o jogo não se sustenta. O auditório foi a loucura. No dia seguinte, sua caixa de mensagens explodiu. Jovens advogados, estudantes de administração, engenheiras, designers, enfermeiras, homens e mulheres que nunca haviam ouvido alguém, com o rosto parecido com o deles, dizer em público o que muitos sentiam em silêncio. Mas enquanto isso, na Espanha, a situação dos Montero só piorava. Novas denúncias vieram à tona. Ex-funcionários começaram a relatar episódios de discriminação interna. Uma ex-secretária latina revelou que havia sido chamada de muchacha e proibida de usar o elevador principal. Uma executiva negra do setor de RH disse que fora demitida, após sugerir uma política de inclusão. A imprensa espanhola, antes silenciosa, começou a investigar. O governo local anunciou que revisaria contratos públicos com o grupo. A Bolsa de Madrid colocou os Montero sob observação. E pela primeira vez em décadas o império da família começou a tremer. E Luana seguia em paz. Sabia que aquilo tudo tinha um custo. Isolamento, ataques, desgaste emocional. Mas também sabia que havia algo muito maior em jogo. Porque quando ela recusou o contrato de 10 bilhões, não foi por orgulho. Foi por memória. Pela mãe, que passou a vida ouvindo piadas e fingindo que não se doía. Pelas colegas que sorriram forçado para manter o emprego. Pelas jovens negras que um dia ocuparão seu lugar, e por ela mesma. Porque ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de rir da sua existência e esperar que você sirva o jantar em seguida. No fim de tarde da segunda-feira, Luana caminhava pela Avenida Paulista com passos firmes, embora o corpo estivesse exausto. Desde que voltou ao Brasil, sua rotina tinha virado uma sequência de reuniões, entrevistas, telefonemas, convites e mensagens que se multiplicavam todos os dias. Mas ali
No meio da multidão que seguia apressada, ela sentia algo raro: pertencimento. A cidade estava diferente. Ou talvez fosse ela quem estivesse. As pessoas a reconheciam na rua, não com o espanto de celebridade, mas com o respeito que se dá a quem fez algo que ninguém teve coragem de fazer. Uma mulher negra que disse não ao dinheiro, à influência, às ameaças silenciosas de uma elite que sempre contou com a cumplicidade do silêncio. E isso, sabiam todos, tinha um preço. Em menos de 2 semanas, Luana havia perdido 2 convites para conselhos consultivos. Um grupo de empresários que a apoiava silenciosamente pediu que ela fosse mais discreta nas próximas aparições públicas. O banco que patrocinava parte dos eventos que ela apoiava cortou verba. Nada disso a surpreendia. O racismo institucional nunca age de forma direta. Ele se reorganiza, se adapta, tenta ferir onde dói mais, na credibilidade, na carreira, no isolamento. Mas o que os donos do poder não esperavam era que ela já tivesse uma rede. E agora, uma multidão. Na semana seguinte, o movimento Presença Não é Aceitação organizou seu primeiro encontro presencial. Aconteceu num centro cultural no Rio de Janeiro, com mais de 300 inscritos, a maioria profissionais negros e pardos, jovens e veteranos, cansados de fazer parte de empresas que exibiam suas fotos nas campanhas de diversidade, mas os ignoravam nas decisões reais. Luana foi recebida com palmas e abraços apertados, mas não subiu ao palco como estrela. Sentou na roda, escutou, anotou. Quando sua hora de falar chegou, respirou fundo e disse: "Eles querem que a gente se sinta grato por estar na sala, mas esquecem que sem a nossa competência, essa sala não se sustenta. Não é caridade, é mérito. E nós não vamos mais aceitar ser tratados como exceção nem como símbolo. Viemos para construir e decidir, e quando zombarem de nossa presença, vamos lembrar que a porta não se fecha para quem sabe por que entrou." As palavras viraram postagem no dia seguinte e alcançaram milhões de visualizações. Mas o que mais impressionava Luana não era o alcance digital, era o número de relatos que chegavam em sua caixa de e-mail. Pessoas de cidades pequenas, de bairros periféricos, de empresas médias e grandes, contando histórias parecidas com a dela, algumas até piores. Uma engenheira de Recife, chamada Milena, relatou que foi retirada de uma sala de reunião porque um executivo estrangeiro achou que ela era da limpeza. Um advogado de Bogotá disse que foi impedido de entrar no tribunal por estar sem terno, mesmo apresentando a carteira da OAB. E uma gerente de RH em Buenos Aires escreveu que foi chamada de monito por um colega em tom de brincadeira. Eram histórias demais, dores demais, vozes demais para seguir em silêncio. Foi por isso que Luana decidiu ir além. Criou uma iniciativa com apoio de advogados, jornalistas e especialistas em direitos humanos, a Rede de Monitoramento da Inclusão Racial no Setor Privado. A ideia era simples: mapear casos, oferecer apoio jurídico e pressionar empresas a adotarem medidas reais, não apenas campanhas publicitárias. O lançamento aconteceu em um auditório da Universidade Federal da Bahia, com transmissão ao vivo. Luana abriu o evento com um discurso direto. As empresas adoram usar palavras como diversidade, inclusão, equidade, mas a maioria sequer tem dados sobre quantas pessoas negras estão em cargos de liderança. Fingem que somos poucos, quando na verdade somos invisibilizados. Está na hora de mudar isso, e essa rede existe para garantir que quem rir de nós hoje chore nos relatórios amanhã. A frase viralizou, mas também acendeu alertas em lugares onde o riso já havia virado ódio. No dia seguinte, uma nota anônima foi enviada para um grande portal de economia. Dizia que Luana estava usando seu episódio pessoal para autopromoção e que empresas estão preocupadas com o clima de hostilidade racial promovido por ela. O tom era cínico, revestido de preocupação falsa, mas Luana sabia o que aquilo significava. Estavam tentando minar sua legitimidade. Ela não respondeu, mas seus aliados, sim. Cerca de 40 executivos e executivas negras de grandes empresas assinaram uma carta pública de apoio à rede. Artistas, ativistas e juristas replicaram nas redes. E pela primeira vez, o que antes era sussurrado em rodas pequenas virou debate nacional.
Programas de TV começaram a pautar o racismo corporativo. Parlamentares apresentaram projetos de lei exigindo que empresas com incentivos fiscais apresentem relatórios raciais. E grandes marcas começaram a revisar protocolos internos para evitar serem as próximas expostas. No centro de tudo isso, Luana seguia com serenidade. Sabia que o protagonismo era temporário, que os holofotes iriam virar, que os aplausos de hoje poderiam se tornar críticas amanhã, mas também sabia que já tinha deixado uma marca impossível de apagar. O que ela não esperava era o convite que recebeu numa tarde de quinta-feira. O e-mail chegou com o título: Proposta de palestra magna, Fórum Econômico de Davos, assinado por uma brasileira que integrava o comitê de curadoria do evento. O texto era claro: queremos que você represente a América Latina no painel sobre justiça racial e governança global. Luana ficou em silêncio por um longo tempo. Sabia o que aquilo representava. Davos não era só um palco, era o epicentro do poder global. E ela seria uma mulher negra, brasileira, sentada ao lado de banqueiros, chefes de Estado e magnatas de multinacionais. Justamente ela, que recusara um contrato de 10 bilhões por não aceitar ser humilhada. Ligou para Carla, sua irmã, que atendeu rindo. Já sei, Davos. Você viu? Vi. Vi no grupo da família, no Instagram, no grupo das tias. Tá em tudo. Luana riu. Tô com medo. Medo de quê? De virar o que eu sempre combati. De ser usada como símbolo enquanto a estrutura segue igual. Carla ficou em silêncio por um momento e depois respondeu com firmeza. Vai, mas fala por você. Fala por mamãe. E fala por quem ainda não pode falar. Só não se esqueça de quem você é. Luana aceitou o convite e nos dias seguintes começou a preparar sua fala. Leu, estudou, conversou com lideranças de comunidades quilombolas, com jovens de escolas públicas, com mães de vítimas da violência policial, com líderes indígenas. Queria levar a voz deles também, porque sabia que se estivesse em Davos, era por conta de todos que nunca foram convidados. Na semana seguinte, sentada à beira da praia de Itacaré, com os pés descalços na areia e o laptop no colo, ela escreveu a primeira frase de sua apresentação. Não estamos aqui pedindo espaço, estamos avisando que chegamos. E então parou. Sorriu. Sabia que as próximas páginas viriam com força, porque agora quem ria de uma mulher negra numa festa elegante precisava entender. O mundo está mudando. E quem não mudar com ele, vai acabar do lado de fora. O auditório em Davos estava lotado. Cadeiras ocupadas por líderes de multinacionais, chefes de Estado, jornalistas, representantes de fundos bilionários, banqueiros. A arquitetura era minimalista, o ambiente silencioso. No palco, ao centro, um púlpito de acrílico transparente. À frente dele, Luana. Vestia um conjunto azul marinho discreto, sem logomarcas, sem brilhos, sem exageros. O cabelo estava solto em ondas naturais, preso apenas por uma presilha de metal fosco. Os olhos varriam a sala sem pressa, como quem sabe exatamente onde está e por quê. Quando o moderador anunciou seu nome e se afastou, ninguém aplaudiu, como era costume naquele fórum. Mas o silêncio que tomou o ambiente era mais poderoso que qualquer palma. Luana respirou, ajustou o microfone e começou. Fui convidada para falar sobre justiça racial e governança global. Mas antes de tudo, preciso contar uma história. Pausou. O público atento. Uma mulher negra entra em uma festa de elite. Ela não está servindo drinks, não está limpando mesas, não foi contratada para tocar violino. Ela é a executiva responsável por um acordo bilionário. Mas ao vê-la, os herdeiros da empresa parceira não perguntam seu nome, não cumprimentam sua presença, não reconhecem sua autoridade. Eles riem. Dizem que parece uma babá. Perguntam se ela está ali para servir. Aquela mulher sou eu. Nenhuma reação visível. Mas as feições estavam mais rígidas. Diante disso, eu fiz o que poucos esperavam. Cancelei o contrato. Recusei o dinheiro. Interrompi um processo de anos. E o mais importante, não me calei. Por que isso importa? Luana inclinou-se levemente à frente. Porque as estruturas de poder global seguem acreditando que pessoas negras só merecem estar à mesa se abaixarem a cabeça. Que o dinheiro tudo apaga. Que o racismo, quando vem de um sobrenome influente,
deve ser ignorado. Mas isso acabou. Ela se afastou um passo do púlpito. O que aconteceu comigo é apenas uma vírgula na história, mas o que vem depois é o que importa. Porque se uma mulher negra, numa posição de liderança, não pode reagir ao racismo sem ser punida, então não temos equidade. Temos performance, temos marketing, temos mentira. Alguém tossiu no fundo, outro cruzou os braços. E não adianta mudar as campanhas publicitárias se os conselhos seguem brancos. Não adianta promover treinamentos de diversidade se quem comete racismo é só realocado. Não adianta dizer que se preocupa com justiça social enquanto silencia quem denuncia. Luana voltou ao púlpito firme. O mundo está mudando e a governança precisa acompanhar. Exigimos relatórios raciais, exigimos representatividade real, exigimos protocolos contra a discriminação, exigimos que os lucros não sejam mais construídos sobre o silêncio dos ofendidos. Ela fechou uma pasta sobre o púlpito e encarou a plateia. Nós não somos exceção. Somos resultado de gerações que lutaram para que estivéssemos aqui, e não vamos mais pedir licença. Por um instante, silêncio absoluto. E então, uma mulher no fundo da sala se levantou. Depois outra. Depois, um homem. Depois vários. O auditório não aplaudiu com alarde, mas todos estavam de pé. E em Davos, isso não era comum. Era histórico. Horas depois, nas redes sociais, o vídeo do discurso viralizou. A mulher que disse não ao racismo em nome de bilhões. Executiva brasileira coloca Davos em silêncio. Luana rompe o pacto da elite com o silêncio racial. Ela assistia tudo com calma, da janela do hotel, ainda vestida com a mesma roupa, descalça, segurando um copo d'água. Naquela noite, recebeu ligações que jamais imaginaria. Um ministro da Justiça de um país africano elogiando sua coragem. Um empresário do Vale do Silício oferecendo recursos para ampliar sua rede de monitoramento. Uma líder indígena brasileira convidando-a para conhecer seu território. Queremos você perto. Sua luta é nossa também. Mas a ligação que mais mexeu com ela veio de um número não identificado. Doutora Luana, aqui é o juiz Edson Machado, da 5ª Vara Federal de São Paulo. A senhora não me conhece, mas quero dizer que o que fez abriu um precedente. Ontem condenamos uma empresa por racismo institucional. Pela primeira vez, usamos a expressão no despacho e citamos seu caso como referência. Luana não respondeu de imediato. Sentou-se devagar, os olhos úmidos. Obrigada por não fingir que não viu. Obrigado a você por nos obrigar a ver. Dias depois, já de volta ao Brasil, Luana retornou ao seu apartamento em Pinheiros. Poucas malas, nenhuma nova compra, nenhum troféu em exposição. Só livros, fotos antigas da família e a mesma escrivaninha onde anos atrás ela estudava a madrugada adentro, com a luz acesa, enquanto a mãe dormia no quarto ao lado. Sentou-se, abriu o laptop e começou a escrever uma carta. Para quem virá depois de mim? Se um dia você entrar numa sala e perceber que estão rindo da sua presença, não se cale. Se um dia for chamado de exagerado por reagir a uma humilhação, não recue. Se disserem que você estragou tudo porque exigiu respeito, não se culpe. Você não está só. E não precisa pagar nenhum preço por existir com dignidade. Assinado, Luana. Depois disso, desligou o computador. Foi até a cozinha, serviu um café forte e caminhou até a varanda. O céu de São Paulo estava nublado, mas havia um brilho firme no horizonte. Ela sabia que ainda viriam retaliações, olhares atravessados, portas que se fechariam. Mas também sabia de algo maior. A próxima mulher negra que sentasse à mesa de negociações não viria sozinha. Inscreva-se no canal se essa história te tocou. Mais vozes precisam ser amplificadas, mais silêncios precisam ser quebrados. E a luta contra o racismo não é uma causa, é uma urgência.